Suridia Shindombe, que é nossa primeira oradora, tem 17 anos de idade, foi nascida a 20 de junho, residente no Lubango, estudante da 12ª classe, cursando Ciências Econômicas e Jurídicas. Representa o Complexo Escolar Paula Francinete. Nos tempos livres, gosta de ler romances e poemas e é uma assídua assistente de novelas. Bem, e hoje abordará sobre o caminho da emancipação humana em Abernathy. Por favor, atenção de todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, prezada mesa dos jurados. Eu tenho uma confissão a fazer, mas antes eu quero que vocês façam uma pequena confissão para mim. Quando entramos em uma discussão, só preciso que levantem a mão, quem entra tendo como objetivo principal ter razão? Alguém? E quem entra em uma discussão tendo como objetivo principal entender o ponto de vista do outro? Bem, eu também, mas essa não é a minha confissão. A minha confissão é que, infelizmente, eu fazia parte de um grande grupo de jovens que usa a comunicação para controlar e ter o poder sobre o outro. Eu usava as palavras como armas para persuadir, manipular, controlar e derrotar o outro. Além disso, esse é o tipo de ação que tem dominado hoje muitas das discussões que ocorrem nas redes sociais, nos debates públicos e nas discussões políticas. E muitas vezes ninguém entra nessa discussão realmente para ouvir. Todos estão simplesmente à espera da sua vez de responder. Mas felizmente eu mudei. E isso aconteceu graças às teorias de Jürgen Habermas. No dia 14 de março do corrente ano, este mesmo filósofo que mudou a minha perspectiva de me relacionar e de interagir com os outros, partiu do mundo dos vivos. E eu não quero simplesmente falar sobre as suas teorias ou expor o que eu acho do que ele defendeu, mas eu queria também, ou eu quero também, fazer uma homenagem a ele, pois graças a ele eu consigo me relacionar de uma forma racional ou ter um diálogo racional com o próximo. A busca de não vencer em uma conversa, em uma discussão ou em um debate, mas sim convencer, que significa vencer com. E vou tecer agora umas palavras ou um poema em homenagem a este grande filósofo e sociólogo. Quando a voz silenciar no tempo e o nome repousar na história, ficará como memória a razão erguida em pensamento. Jürgen Habermas não será apenas lembrança nem sombra fria de um saber passado. Será diálogo ainda encarnado na esperança viva da mudança. Ensinou que falar é mais que dizer, é construir pontes no mundo comum que o outro e silenciar algum, mas alguém com quem se deve entender. Seu legado não jaz em palavras mortas, mas em cada debate justo e aberto, onde o argumento se faz mais certo do que o poder que impõe suas portas. E assim, mesmo após o fim da existência, permanece na ética de conversar, onde houver coragem para argumentar, ali haverá a sua consciência. Em respeito à sua memória,
eu gostaria que nos coloquemos em pé e se damos 1 minuto de silêncio a ele. Podemos tomar os assentos, obrigada. A emancipação humana. Este é o tema da minha abordagem, ou seja, o caminho da emancipação humana em Habermas. Falar de emancipação humana é mergulhar em um dos temas mais profundos da filosofia e da sociologia. Em palavras simples, emancipar significa libertar-se de tutelas, opressões ou dependências que impeçam o ser humano ou que impedem o ser humano de exercer a sua plena autonomia e potencial. Embora o termo seja usado em contextos jurídicos com a antecipação da maioridade civil, ele ganha profundidade teórica, principalmente na obra de Karl Marx, que distinguia da mera emancipação política. Para Marx, a emancipação humana é a superação total da alienação e da sociedade de classes, restituindo ao ser humano a sua essência social. Para Herbert Marcuse, a emancipação humana é a superação da sociedade repressiva e do princípio do desempenho, a dominação técnica e capitalista, visando um novo princípio de realidade centrado na gratificação das necessidades vitais, na liberdade individual e na pacificação da existência. Para Habermas, o caminho da emancipação humana não passa apenas por uma revolução econômica, como em Marx, mas principalmente pela linguagem e pelo uso da razão. Ele define-a como o processo pelo qual os indivíduos se libertam de formas de dominação, manipulação e distorção da comunicação, tornando-se capazes de participar livremente na construção da vida social. Ele propõe que a verdadeira liberdade acontece quando o diálogo substitui a força. O pilar da teoria de Habermas é a distinção entre dois tipos de ação: ação instrumental ou estratégica e ação comunicativa. A ação instrumental ou estratégica é voltada para o controle e o sucesso. Nela, tratamos as pessoas e a natureza como ferramentas para atingir um fim. É a lógica do mercado e da burocracia. A ação comunicativa é voltada para o entendimento. Aqui, os indivíduos buscam o consenso livre de coerção do melhor argumento. Para Habermas, a emancipação humana reside aqui, na capacidade de decidirmos a nossa vida através do diálogo honesto. Ele descreve que o conflito da sociedade moderna acontece em duas esferas: o sistema e o mundo da vida. O sistema está intrinsecamente ligado ao mundo do trabalho. Ele é voltado para o controle e o sucesso. Nele encontramos o Estado, poder, e a economia, dinheiro. O sistema está dentro da categoria da ação instrumental ou estratégica, tendo como objetivo a eficiência, a produtividade e o controle. Nele, o trabalho é mediado pelo salário e pela hierarquia. O mercado, não precisamos conversar para decidir tudo. O mercado e as normas técnicas decidem por nós. O mundo da vida é o lugar da liberdade. É onde as tradições, a cultura
e a identidade são construídas através da comunicação. Ele é o horizonte de sentido onde a nossa humanidade realmente acontece. Não é um espaço físico, mas sim um acervo de certezas compartilhadas que usamos para nos comunicar. Habermas, ele dizia que o verdadeiro entendimento, Habermas considera nesta esfera, que é o mundo da vida, as ações ocorrem através do diálogo honesto. Para Habermas, o mundo da vida é o solo nutritivo da comunicação. Sem ele, a sociedade colapsaria e não haveria entendimento mútuo, nem confiança, nem significados comuns. O problema que Habermas evidenciou no mundo moderno é a colonização do mundo da vida. Isso acontece quando a lógica do dinheiro e do poder invadem as nossas relações pessoais, transformando os indivíduos em apenas consumidores e clientes. Isso acontece quando a lógica do dinheiro e da eficiência administrativa substituem o diálogo nas áreas onde ele deveria ser soberano, como na educação, na família e nas amizades. Para ele, não significa que tenhamos que destruir o sistema, pois precisamos do Estado e da economia para organizar uma sociedade complexa, mas sim de erguer uma barreira entre o mundo da vida, entre o sistema e o mundo da vida, que impeça que a lógica do dinheiro e do poder destruam a nossa capacidade de decidir as coisas através do diálogo. O que então o diálogo racional, ou como Habermas o chamava, o agir comunicativo? O diálogo racional ou agir comunicativo é o processo de comunicação entre duas ou mais pessoas que buscam alcançar a verdade, resolver um problema ou alcançar o entendimento mútuo através da lógica e de evidências, sem recorrer à força, ao sentimento puro, à emoção pura ou a falácias. Reflitamos então. Quando em algum momento da nossa vida já mudamos de opinião após uma conversa? Se não, isso se deve à força dos nossos argumentos ou à nossa resistência em ouvir. Contudo, o ser humano é um ser virado ou voltado para o entendimento. O caminho da emancipação humana não é apenas uma revolução violenta, não passa apenas por uma revolução violenta ou econômica, mas sim na recuperação da nossa capacidade de conversar e dialogar racionalmente. Obrigada. Agora no nosso dicionário uma significação nova à palavra surídia, não é? Excelência, bom trato, boa argumentação. Vai ficar registrado para a nova terminologia gramatical portuguesa. E há uma curiosidade sobre Habermas, para quem não sabia, esse gajo, entre as devidas aspas, nasceu com lábios leporino e por isso teve dificuldades em comunicação a princípio. E ele mesmo defende que foi por isso que surgiu a sua famosa teoria, porque por ter nascido com dificuldades em comunicação, trabalhou fortemente e hoje conhecemos-lo como o conhecemos. Então, mais uma das nossas motivações. O momento é reservado para o nosso corpo de jurado, certo? Então,
prestemos bastante atenção. Bom dia. Bom dia. Bom dia, auditório. Os latinos dizem, não é no sentido pejorativo, oh, quantas espécies cérebro não é habet. Como é linda, mas não tem cérebro. Mas no caso da surídia, temos de inverter essa máxima. Oh, quantas espécies cérebro me habet. Como é linda, está bem apresentada e tem cérebro. De fato, a apresentação, a dissertação foi brilhante. Eu estou, de facto, bastante alegre pela forma como a surídia discorreu à volta dos caminhos da emancipação humana em Habermas. Talvez aqui, não é, primeiro reparo é a questão da pronúncia do nome. Não é bem Habermas. É uma espécie de, há um R aí, depois o nosso avaliador linguístico poderá enfatizar, Habermas, certo? Mas isso aqui são outros 500 e depois, claro que o nosso avaliador linguístico poderá enfatizar ou não essa questão. Bem, a surídia trouxe autores que discorrem, que muito abordaram sobre o tema. Isso é muito importante no concurso do gênero, porque a mim cabe, como sabem, avaliar a ideia. E a ideia é feita, não é, por meio de diálogo entre pensadores, e isso a surídia fez muito bem. Entretanto, parece-me que faltou alguns pensadores importantes que abordaram a respeito da emancipação. Um deles é o velho Kant, não é? Kant tem um texto que acho que os amigos aqui devem conhecer, e se não, já uma primeira sugestão, o que é o iluminismo. No texto O que é o iluminismo de Kant, não é? Encontramos muitos elementos importantes que nos ajudam a compreender melhor o tema da emancipação humana. O iluminismo é a procura, não é, da compreensão desse tema, emancipação humana. Penso que faltou Kant. Penso que, já que esse é o tema central, no fundo, da filosofia, já que estamos no campo da filosofia, poderia também trazer à tona Sócrates e mesmo Nietzsche, não é? Sócrates, Nietzsche e tantos outros. Poderia, não é, criar uma espécie de triangulação para, não é, melhor abordar, aprofundar o tema e depois, não é, coroar a dissertação com Habermas. Mas claro que isso não retira o mérito da dissertação. Assim sendo, nós vamos agora compreender melhor a estrutura argumentativa da nossa oradora. Bem, a nossa oradora começa, não é, com um poema onde enfatiza a questão da racionalidade, a questão da discussão racional de ideias e faz uma crítica ao mundo atual, não é? Cita os debates políticos, redes sociais, etc. Surídia, em tua opinião, ou em sua opinião, se preferirmos, o que está na base desse desejo, essa manifestação, esse fenômeno que a miúde verificamos nas redes sociais e mesmo nos debates políticos, de pessoas quererem ganhar, vencer a discussão, não é? Mesmo, muitas vezes, sem ter razão, sem razões. O que está na base dessa manifestação? E nas redes sociais nós vemos a miúde, não é? Toda opinião é vá, até opiniões imbecis, não é? Idiotas. O que está na base disso? Eu penso o poder em discussões. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, querem exercer o poder, querem controlar. E muitas dessas opiniões que são postadas nas redes sociais, muitas dessas discussões ou esses debates que ocorrem nas redes sociais, nos debates políticos e nas discussões públicas, é sempre a busca pelo poder, a busca da superioridade. É a necessidade de se sentir superior ao outro no sentido argumentativo. Nessa tecla, qual seria o problema em se procurar, em se querer buscar o poder? Qual seria o problema? Não é?
por detrás dessa tendência nossa, querer tanto poder? Será que querer o poder em si é mal, é errado? Não, querer o poder em si, o ser humano por natureza já nasce com isso, com a necessidade de controlar, já nasce com a ganância, posso dizer, é uma coisa que já nasce com o ser humano. A necessidade de ter o poder sobre as coisas, de ter a superioridade e querer mandar, já nasce com o ser humano, não há maldade. Agora, a questão é, como é que nós vamos exercer esse nosso poder? Como é que nós vamos expressá-lo? Muitas das vezes o que ocorre nessas discussões é que a nossa necessidade de querer ser superior ao outro ou de mostrar esse poder, de certa forma, impede a capacidade do outro de expressar-se. O outro sente que não pode, ele se sente oprimido e não consegue expressar a sua opinião, não consegue dar as suas declarações sobre determinado assunto posso dizer que é uma hierarquia, ele sente-se abaixo do outro. Mas não é mau, as consequências que, de certo modo, isso causa, onde ele se encontra, é que são negativas. Traz-nos à tona duas esferas, não é? Ou dois mundos, se preferirmos. O mundo dos sistemas e o mundo da vida, certo? Sim. Poderia clarificar a diferença entre o mundo da vida e o mundo dos sistemas? Em que consiste um e outro, não é? Sim. E quem deve governar quem? Ou quem deve estar no centro? Será o mundo da vida, o mundo dos sistemas? Como perceber melhor essa questão? Apresentou duas esferas, o sistema e o mundo da vida. O sistema está intrinsecamente ligado ao mundo do trabalho, tem a ver com o controle e o sucesso, é mais voltado para o controle e o sucesso. E nele encontramos o Estado, que representa o poder, e a economia, o dinheiro. O mundo da vida é mais voltado para o entendimento, a capacidade de sentar, analisar, conversar, discutir sobre determinado assunto a fim de encontrar o entendimento mútuo. Essa é a diferença entre eles os dois. Um é regido pelo entendimento e o outro é regido por um sistema já estabelecido, o Estado e a economia. Daí que esse sistema não se precisa discutir, não se precisa conversar para decidir. O mercado e as normas técnicas decidem tudo. Não tem necessariamente um no centro. Os dois precisam trabalhar juntos para que a sociedade flua, para que a sociedade cresça. O sistema não pode colonizar. O que acontece muitas das vezes é que o sistema coloniza o mundo da vida. Eles trabalhando juntos significa que, a partir das normas já estabelecidas pelo mercado, a partir do trabalho, a partir da nossa capacidade de controle e da busca pelo sucesso, da produtividade e da eficiência, o mundo da vida aparece para orientar, como uma forma de sentar, analisar e entender realmente esse sistema, em busca de um entendimento mútuo, de modo a que todos os que nela estiverem envolvidos estejam satisfeitos com as decisões. Turídia, novamente a questão, qual dos mundos deve estar no centro? O mundo da vida ou o mundo dos sistemas? Porque veja que o mundo dos sistemas é o mundo da técnica, é o mundo dos instrumentos. Claro que os instrumentos não são um fim em si, certo? São sempre um meio para o alcance de um fim. Sim. Nesse sentido, qual é o mundo que deve estar no centro? O mundo da vida. É o mundo da vida. Veja que estou aqui o exemplo de pessoas que querem a todo custo vencer numa discussão. Claro que essa discussão, esse debate, onde um dos interlocutores quer a todo custo vencer, não é um debate racional, aqui à luz do nosso pensador, nosso filósofo. Então, nesse sentido, quer dizer, quem assim procede está em que mundo? Da vida ou dos sistemas? Do sistema. Do sistema, mundo do poder, que é só vencer por vencer. Sim. Muito bem.
para se evitar, não é, essa colonização, não é, do mundo da vida pelo mundo dos sistemas. Agora, mergulhando na ação comunicativa, não é, que normas em Habermas devem reger a ação comunicativa para que se evite mesmo esses imbróglios, não é, causados pela colonização ou pela tendência excessiva do mundo dos sistemas sobrepor o mundo da vida? Para isso, ficar a esfera pública. A esfera pública não é um espaço físico, é um lugar ou um espaço onde nem o poder, nem o Estado, nem o dinheiro podem calar o argumento sem a coerção do melhor argumento. Para exemplificar a esfera pública, fortificar os movimentos sociais, desenvolver ou estimular os debates nas universidades, ampliar o poder, de certo modo, dos sindicatos. Sim. Bem. E também, desculpa, acrescentando, também Habermas fala sobre a democracia deliberativa. Eu penso que a democracia deliberativa é essencial para que o mundo da vida seja colonizado pelo sistema. O que muitas das vezes é evidenciado é uma democracia representativa, não uma democracia deliberativa, onde todos aqueles que serão afetados participam na tomada das decisões, onde todo mundo pode expressar livremente o seu pensamento. E não é professora, mas tem vocação. Se estivéssemos numa sala de aula, como é que seria exercido esse princípio da ação comunicativa? Ação comunicativa? Um exemplo, caso queira dar, não vai pesar para a avaliação. Se estivesse numa sala de aula, pode só repetir ou num espaço como este aqui. Pode só repetir para eu processar, não processar. Sim, deu aqui exemplo, não é que em Habermas, um dos ideais da ação comunicativa é que todos aqueles que participam num determinado evento, num espaço, se assim preferirmos, devem ser ouvidos, tidos e achados. E, não é, dessa discussão de ideias sobreviverão as melhores ideias, não é, que possam ser capazes de regular, não é, a convivência e assim garantir a subsistência dos grupos, certo? Um exemplo prático, vamos supor, num grupo de amigos, numa associação, numa sala de aula e assim por diante. Como é que poderíamos exercer esse princípio? Numa sala de aulas, esse princípio pode ser exercido através da delegação ou da escolha do representante da turma. O que acontece muitas das vezes na escolha do representante da turma é uma democracia representativa. Todo mundo coloca o nome num papel da pessoa que quer que o represente, mas ninguém é ouvido ou ninguém tem a oportunidade de falar por que aquela pessoa, por que ele escolheu aquela pessoa para o representar ou aquela pessoa para poder ser a voz da turma. Então, ao invés de colocarmos ou de escrevermos depois de cada um dar a sua opinião depois de cada um escrever quem quer, poderia dar a sua opinião sobre por que quer, expressando a sua decisão ou explicando. Tenho mais 1000 questões, mas não me vou alongar. Sim, que bom. Está de parabéns. Obrigada. Turília, bom dia. Bom dia. Bom dia ao nosso auditório. Particularmente estive ausente nas 2 últimas sessões e confesso que senti saudades. O bom é que falei de vocês lá por onde eu estive e receberam muitos elogios, porque afinal as pessoas têm estado mesmo a nos acompanhar. Bom, temos aqui algumas questões. Turília está de parabéns mais uma vez pela brilhante
pela brilhante apresentação e neste nosso segundo encontro prometo que serei breve, porque não cometeu muitos pecados e oxalá que tenha sido fruto da experiência que temos vindo a partilhar nesta terceira edição. Entretanto, ainda assim voltou a cometer, entre aspas, e vamos aqui olhar. A forma com que começou, senti ali algum medo, porque foi muito difícil eu perceber. Eu estava com medo no sentido de que, será que vai deixar claro a sua apresentação? Depois percebi, dividiu em dois momentos, né? Um primeiro momento próprio para aquela homenagem que fez, e só depois veio para o tema propriamente dito. Então a forma com que demorou um bocadinho, fiquei assim com medo. Agora, a minha opinião é que a dinâmica que implementou quando perguntou, né, as mãos, enfim, podia ter sido naquele momento em que entrou propriamente no tema, porque era uma dinâmica que estava muito ligada ao tema e que implementou de forma muito precoce. Se fosse uma dinâmica que não tem nada a ver com o tema, talvez se justificaria, mas eu percebi que estava relacionada ao tema, então aquele momento seria mesmo só da homenagem, enfim, o poema, e a hora decidiu entrar para o tema quando podia dizer, vamos aqui ver quem participa de um debate para ganhar razão e quem, sei lá. Então vamos refletir sobre a emancipação e pronto, aí seria uma coisa muito mais conseguida, né? E atenção, isso não é erro, é só uma questão de preferência, podia ter sido depois. O poema não precisa, nós dizemos que precisamos ter muito cuidado quando vamos anunciar. A expressão que utilizou, vou tecer agora um poema, vocês vão ouvir um poema, ao invés de vou tecer agora um poema, e aliás, poema, a expressão se calhar nem seria tecer, né? Mas aqui não é uma questão de recitar, mas aqui não é uma questão de expressão, é uma questão de que não temos a obrigação de anunciar ao auditório aquilo que vamos fazer. Por isso é que o orador é artista também, tem a ideia de surpreender. Até você podia recitar e depois lá para o final dizer o que vocês acabaram de ouvir é um poema de, ao invés de você, vou não sei lá o que, vou fazer agora isso. Então não temos essa obrigação, porque também temos que ter a capacidade de surpreender o auditório. Então quando você já anuncia, diz vou fazer isso, deixa de tirar aquele suspense que se impõe. Outro pecado, essa linha já temos vindo a falar, este é o tema da minha abordagem, insisto, não podemos pessoalizar o tema, né? Em vez de minha, é nossa, sempre assim. Agora, eu sei que a Surídia tem uma boa capacidade de memorização, tem boa memória, mas o que é que vai acontecer? Independentemente dessa tua capacidade, que é brilhante, é importante algumas vezes aproveitarmos o momento, uma espécie de improviso, ou seja, aquilo que a gente traz, depois temos que ter a capacidade de enquadrarmos com o que vai acontecer no momento, ou então tirarmos ali algum espaço para bastante interação. Eu senti que a Surídia preparou um arsenal muito bem decorado e vinha mesmo assim. Então, às vezes quando a gente decora o conteúdo e não temos espaço para interação, parecemos muito superficiais. E o orador não pode ser superficial, tem que ser natural. Porque o impacto que se tem não é da superficialidade, é muito da naturalidade. E essa naturalidade vem muito da interação, do que acontece no momento, termos a capacidade de pegar no conteúdo e comentar sobre o que acontece no momento. Por exemplo, aquela hora, quando a questão do debate, quem tenta ganhar razão, quem tenta, enfim, mostrar que entende da coisa,
nesta parte podias ser muito mais natural e apegar-se em coisas do dia a dia, da nossa realidade, comentar muito sobre a dinâmica e assim por diante, né? Aqui a dica é muito simples, né? Quando decoramos em excesso e não temos a capacidade de comentar sobre o que acontece no ambiente em que estamos, parecemos muito superficial e não se tem um impacto desejado. Então vai procurar ser muito mais natural, apesar de decorar, procurar sempre em função daquilo que acontece. Utilizar mais o entendimento do que a memória. A Surídia vai concordar comigo, a conclusão não foi muito bem conseguida. Podia ter sido muito mais conseguida. Eu só não sei se depois pensou que estava acima do tempo, mas não esteve acima do tempo, ainda tinha muito mais tempo. Foi uma conclusão muito básica para um conteúdo tão enriquecido, tal como foi, né? E nós dissemos, existem vários tipos de conclusão, aí podia estimular a reflexão, em função daquilo que apresentou, podia também lançar alguns apelos. Agora, só deixou a reflexão, nem comentou sobre a reflexão que deixou. Foi uma reflexão e pronto, e acabou, ficou por aí, quando podia comentar, podia apelar e assim por diante. Então, a conclusão podia ter sido muito mais brutal do que a que foi. De resto, de parabéns. E o nosso auditório também, bom dia. Muito obrigado. Vamos então ao que interessa. Para ser sincero, como na primeira vez, a Surídia dá pouco trabalho para quem faz o trabalho, né, de avaliação linguística. E é mesmo isso que me aconteceu. Eu estava com medo de não anotar nada, porque, bom, também seria demais, né? Estou aqui para avaliar isso e não consegui identificar. Porque a questão de anotar não é realmente sobre ter acontecido ou não, é sobre eu prestar atenção. Pode ser que alguns erros ocorram e eu não preste atenção suficiente e não consiga pegar. Agora vamos lá ver. Será que não prestei atenção? Eu gostaria de entender, depois de Karl Marx, bom, o nome Karl, como se fosse Carlo, a gente pronuncia Karl, como se não tivesse o L, se quiséssemos respeitar a língua de origem, a pronúncia de origem. Então, fica Karl, como se não tivesse o R. Mas essa não é a minha questão. A minha questão é sobre Herbert. Herbert, só não entendi o segundo nome. Marcuse. Ah, Herbert Marcuse. Tá bom, agora está claro. Agora, eu vou fazer uma sugestão que é relacionada à palavra através, né? Por exemplo, quando estava a falar que construída através da comunicação, estava a falar do mundo da vida, construída através do mundo da comunicação. Aparentemente, e especialmente pelo hábito que temos, não tem erro nenhum aí. Só que o que é que acontece? A palavra através, ela, na nossa língua, vamos dizer, na base, ela tem uma diferença com a palavra pela, que é resultado da preposição por mais a, tá entendendo? O que é que acontece? Como é que eu defino se vou usar o através, por exemplo, construída através da comunicação ou construída pela comunicação? Você disse através da comunicação. Para que isso fique claro de uma vez, o através, ele é para se referir à questão de atravessar. Você entender? Por exemplo, ele foi através do rio. É do tipo, atravessou o rio. Claro que isso tem a ideia do rio ser o caminho, né? A via pela qual transporta o mesmo sentido. Só que, quando nós não nos referirmos a algo que tenha esse sentido de atravessar, então não se deve usar através, usa-se pela. No lugar de construída através da comunicação, ter-nos-ia dito construída pela comunicação. Está claro até aqui? Mas isso não é um erro grande. Agora, outra coisa que eu sugiro, quando disse assim, quando em algum momento, a expressão que ocorreu é essa e não acabei a frase, mas quando em algum momento acontece alguma coisa. O que é que interessa aqui? Na língua, eu gostaria que nós entendêssemos que os elementos que existem na língua portuguesa não estão lá por acaso. E o que é que acontece com a nossa língua? Por exemplo, eu já expliquei que quando a gente tem uma palavra antecedida
por exemplo, pela preposição em, se essa palavra for feminina, nós temos de dizer na. Por exemplo, eu não posso dizer estou em a escola, eu digo estou na escola. Só que isso não acontece só com os artigos definido e indefinido. Acontece também com essa palavra aqui, em algum. Em algum não é a forma refinada de se falar. Você fala bem, então estou aqui mais a sugerir para que esse bem fique ainda melhor. Então, com esse exercício que eu fiz, do quando em algum momento, se tivéssemos que transformar o encontro de em com algum, como é que ficaria? O encontro de em, quando encontra a, fica na. Agora, quando em encontra algum, fica o quê? Consegue adivinhar? Em algum momento. Sim. Em vez de ficar em algum momento, fica em algum momento. Tá claro? Sim. Yeah. Depois, aqui é uma questão também de tradição linguística, questão de prática. Bom, nós falamos português de Angola, nós temos muita desvantagem porque o que nós consumimos, na maioria das vezes, não é feito pelo português de Angola. Mas o que acontece em Angola? A língua tem documento, do jeito que existe a Constituição da República, a língua tem documento. E o documento pelo qual se fala o português de Angola é de 1945. E em 1945, claro, não vou exigir tanto que você fale como em 1945, mas quero que você preste atenção que no português de Angola, em vez de controle, ainda devemos falar mesmo controlo. Está entendendo? Isso é por causa da especificidade. A culpa também não é tua, mas é preciso prestar atenção que isso é assim, nós não podemos usar a Constituição dos outros para reclamar direitos no nosso país. Temos de reclamar segundo a nossa Constituição. É a mesma coisa que eu estou a fazer aqui. O documento que rege a nossa forma de falar português em Angola ainda é muito antigo. Então, tem esses reparos por se prestar atenção. Agora, outra questão que é, quando falou do mundo da vida também, que estava a dizer que era a capacidade de conversar, de sentar. O que acontece? Na língua portuguesa existe uma confusão entre o futuro do conjuntivo e o que nós chamamos de infinitivo pessoal. Parece estranho, né? Como é que é infinitivo e é pessoal? Mas uma dica simples, sempre que tiver de usar uma expressão em que ocorra uma preposição como para, como por, sem, ou a preposição de, e depois tiver o verbo, aí, nesse caso, não estarás diante do futuro do conjuntivo. Por exemplo, o futuro do conjuntivo, quando eu digo, quando eu fizer, está certo para o futuro do conjuntivo. Mas se eu tiver que me referir ao infinitivo pessoal, eu não posso dizer fizer, eu tenho de dizer fazer. Por isso é que às vezes gera confusão se a pessoa diz fazer ou fizer. Então, o que acontece aqui? A capacidade de conversar, isso era para usar, ou nesse caso era para usar o infinitivo pessoal. Então, esse conversar devia ser flexionado para ser conveniente a construção da frase. Então, em vez de falar da capacidade de conversar, fica a capacidade de conversarmos. E esse conversarmos, ainda assim, se chama de infinitivo. Mas a culpa não é tua, os professores também não costumam falar disso. Depois é aquela questão de tecer, não é? Quando for para se referir a esse exercício de apresentar um poema, é claro que já foi dito aqui, mas prefira sempre lembrar, ou fica com a palavra recitar, ou mais comum, quando fala o sorte horta, declamar, não é? Mas no teu caso, acho que recitar bastar-nos-ia para um enquadramento muito bom. Pastor Ilha, de resto eu vou fechar parênteses. Eu estou muito orgulhoso pela trajetória dos oradores desta edição, porque estão mesmo a filosofar. No documento que a gente manda para as escolas, está escrito, com o objetivo de cultivar como é que é? Promover a cultura argumentativa nos adolescentes. Sinceramente, se vocês não eram isso, então esse concurso vale a pena e, bom, obrigado por esse momento. Obrigada. Obrigado.